Muito obrigada. Eu penso que tivemos aqui duas intervenções muito desafiantes, sobretudo para quem está nas escolas a trabalhar. E agora passava-vos a palavra, porque há de certeza questões que querem colocar. O que pedimos é que levantem a mão e levantem-se também e que se identifiquem, até por causa das pessoas que não estão nesta sala também, para vos ouvirem. Há microfones à disposição, só custa a primeira. Mas eu posso começar então por perguntar a ambos se não é possível transmitir conhecimento, sobretudo à professora Daisy, se não é possível transmitir conhecimento através destes projetos. Great question. Yes, it is possible to convey knowledge through projects, but there's a couple of problems. So the problems are as follows. The best definition of learning that I've come across is that learning is a change in long-term memory. So I like that as a definition because it reminds us that what we do in lessons is not just about the lesson, it's about time. Tempo, mas aprender é uma mudança na memória de longo prazo. E, novamente, os investigadores dizem que nós nos lembramos daquilo que pensamos. As nossas mentes fazem uma espécie de jogo. Se eu estiver a pensar muito numa coisa, deve ser importante e, portanto, eu devo lembrar-me. A aprendizagem, portanto, é uma mudança na autonomia de pensamento e é o que nós pensamos sobre as coisas. E é aí que entra a questão dos projetos. Os projetos... Num projeto é muito difícil controlar aquilo que as pessoas estão a pensar. O projeto, por definição, é algo de aberto. Pode ser problemático muitas vezes porque as pessoas não gostam de pensar sobre, não conseguem pensar sobre as partes todas do projeto. O professor Dan William, que eu citei, fala dos projetos e diz que o problema aí é que algumas das escolas que ele observou é que os alunos são parte da lição, ficam excitados com as coisas e, portanto, é isso que acontece. Era um projeto de plantação de tomates. E outros exemplos que ele deu, ele dá um exemplo de pessoas que apresentam um projeto sobre a Guerra Civil Espanhola e seria apresentar um PowerPoint sobre a Guerra Civil Espanhola. E os alunos estiveram a fazer sobre esse PowerPoint e disseram aquilo que tinham que disseram que pensar sobre a guerra civil, que pensar naquilo que deviam introduzir no PowerPoint e quais as cores que deviam utilizar no PowerPoint e depois começaram a pensar, por exemplo, que cores é que deveriam usar, pensaram nas cores da bandeira espanhola e de repente já não estavam a pensar na guerra civil, estavam a pensar numa série de outras coisas. Isto são uns exemplos. É uma lição. Quando eu comecei a ensinar, recomendaram-me como melhores práticas de ensinar, por exemplo, Romeu e Julieta, falar de Romeu e Julieta. E o problema é que lembramos daquilo que pensamos quando fazemos marionetes e começamos a pensar na mecânica de construir uma marionete e esquecemos-nos a intriga ou a linguagem de Romeu e Julieta. Quando eu comecei a ensinar, eu tive uma experiência com isto e o projeto era
projeto que tinha de subjacente uma abordagem com os alunos que tinham inglês, história e geografia e deviam utilizar todos estes conhecimentos no projeto. Era um grupo, primeiro tive um grupo de rapazes, foi bastante difícil. E o problema que tivemos é que eles acharam muito difícil. Acharam que havia muito que fazer, mas como tudo isto levou à aprendizagem. As pessoas escreveram muito, produziram imensas coisas escritas e disseram que um dos currículos, por exemplo, uma coisa para se ensinar apóstrofos, e eu achei que era extremamente difícil ensinar a posição do apóstrofo. E é muito fácil ensinar tarefas de escrita, mas como é que se compreende o que é uma frase através do apóstrofo, do uso do apóstrofo? E isto é um problema que existe, e quando se ensina matemáticas aparecem problemas de outros tipos. Há práticas específicas dessas pequeninas partes de que eu falei antes. Isto é a minha experiência com projetos. O que aconteceu é que algumas destas pequeníssimas parcelas de conhecimento, como é o caso do apóstrofo ou do parênteses na matemática, por exemplo, e que isto aconteceu numa escola na Escócia, de onde eu sou originária. E a matemática, os professores de matemática são os que mais sofrem. E as pessoas têm que se preocupar com todos os pormenores, com os horários, com isto, e portanto aprender a fazer é muitas vezes importante. Também esta questão que a professora dizia de fazer não é aprender. Sim, eu creio que há aqui algumas situações que é importante esclarecer e que muitas vezes eu próprio dizia que até há 2 anos atrás, ou até há 2 anos, pensava eu que fazia projeto, mas não fazia bem projeto. Ou seja, quando se trabalha em projeto é preciso organizar tempos, e essa é uma parte difícil, concordo. Nós o ano passado fizemos uma avaliação de como é que tinha sido o ano e todos os professores da escola avaliaram como a tarefa mais difícil foi gerir o tempo. E o tempo é de facto difícil de gerir quando trabalhamos em projeto, porque nós queremos que os alunos tenham momentos de doing e momentos de learning mais profundo, e tem que ter momentos dentro do nosso plano, que tem de ser feito, construído com os alunos, tem que haver um momento de aprender também. Pode ser e aí é que entra a tecnologia, pode ser aprender por eles. Nós hoje temos muitas... No primeiro ciclo é evidente que torna-se às vezes mais difícil mexerem no equipamento, mas há recursos bastante simples para os alunos aprenderem por si. E não estou a falar do YouTube, porque até aí acho que devia de ser um dever das faculdades, das universidades, trabalharem na criação de conteúdos para que os alunos pudessem explorar ou possam explorar conteúdos de qualidade e que permitam aos alunos aprender por si, autonomamente. Eventualmente, os que não aprenderem, é aí que entra o professor. Tal e qual como me parece que se os alunos não estão a ver, só estão preocupados em sujar-se na areia ou estão preocupados a atirar os tomates uns aos outros, é o professor que tem que agir aí. Por isso, essa monitorização tem sempre de ser feita. O professor não pode, por estar a trabalhar em projeto, demitir-se da sua função de monitorizar o trabalho que é feito. E eu também posso dar alguns exemplos, porque como trabalhamos muito em projeto, tudo funciona quase através de projeto. Nós, os alunos, até fomos beber um bocadinho a ideia do Scrum, o sprint do Scrum, não sei se estão familiarizados com o termo da gestão de projeto. Nós todos os dias, dias de trabalhar em projeto, os primeiros 15 minutos, 10, 15 minutos da aula é responder as 3 perguntas. O que fizeste, o que falta fazer e o que é que não está a correr bem. E isso permite a avaliação do que estão a fazer. Por isso não vão por si só sem uma monitorização. E eu depois também tenho um exemplo muito engraçado
precisamente com a história, os meus alunos de há 2 anos, e o ano passado também houve, o 4º ano também fez isso, na área de história eles tiveram que fazer, decidiram criar um stop motion. Para quem não sabe, um stop motion de vídeo, tiram-se várias fotografias e depois aquilo fica tudo animadozinho quando colamos num editor de vídeo. E eles decidiram criar sobre a Batalha de Aljubarrota, porque estávamos a trabalhar a Batalha de Aljubarrota. Eles tiveram que criar um guião sobre a Batalha de Aljubarrota, antes tiveram que investigar sobre a Batalha de Aljubarrota e tiveram aulas sobre a Batalha de Aljubarrota. Mas foi essa investigação que eles foram fazer que permitiu que eles criassem o guião. E depois foram buscar bonequinhos. Foi engraçado que eles foram buscar as pinipons para serem a aula dos namorados, e a verdade é que durante 15 dias, foi o tempo que eles tiveram a criar esse stop motion, eles estiveram constantemente, não foi num dia que eles aprenderam a Batalha de Aljubarrota, eles estiveram durante 15 dias a saber o guião, a saber agora entram entram a cavalaria primeiro e depois eles caem nas armadilhas. Aqueles alunos, quando acabaram, nós fazemos sempre a avaliação do projeto, eles sabiam tudo da Batalha de Aljubarrota. E eu acredito que eles não se vão esquecer da Batalha de Aljubarrota precisamente por causa desse stop motion. O stop motion não estava muito bom, devo dizer, mas isso não interessa. O que interessa é eles terem aprendido o que era a Batalha de Aljubarrota e como é que se tinha processado tudo. Obrigada. Já está ali uma senhora com... Pode, por favor, levantar-se e identificar-se. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Helena Lopes, sou professora de português e trabalho sobretudo com o ensino secundário. E a minha pergunta vem precisamente neste sentido. Num nível, neste momento é o professor Rui Lima, num nível mais avançado, parece-me, mas posso estar enganada e queria ajuda de quem sabe e de quem pensa sobre isto, que o professor não pode apenas monitorizar a aprendizagem e que os alunos não podem apenas descobrir por si mesmos, quer dizer, podem, mas levariam muito mais tempo, e vejo o papel do professor como fundamental, intermediando talvez aquilo que será o conhecimento ao nível desses alunos, que para terem acesso, digamos assim, ao nível de conhecimento técnico que precisam, sei lá, um aluno meu 12º, teria que lhe dar as fontes, e essas fontes seriam talvez mais difíceis de digerir e, portanto, levariam mais tempo, talvez, a chegarem àquilo que precisam para depois fazer. Vou pôr assim de forma mais simples. E, portanto, vejo o professor como um intermediário desse conhecimento científico especializado para uma plateia que precisa de qualquer coisa, de aprender qualquer coisa, para depois, enfim, fazer qualquer coisa com ela. Digamos assim, genericamente, para não falarmos da minha disciplina ou de uma outra disciplina. E, portanto, eu diria que, não sei, talvez que o professor precisa de que os alunos aprendam essa técnica e esses conteúdos e essa técnica específica para depois poderem fazer projetos, isto é, talvez esteja a contestá-lo, não sei. Ainda não tive tempo de digerir tudo o que eu vi. E enfim, pronto, era esta pergunta que queria fazer-lhe, porque no primeiro ciclo parece-me mais, quer dizer, parece-me tanto mais difícil quanto mais o nível é especializado, se quiser, desta maneira. Professora. É engraçado que essa questão do ser mais difícil no primeiro ciclo, ou no segundo, ou no terceiro, um dos projetos em que eu estive envolvido, precisamente com a European Schoolnet, era o projeto Creative Classrooms Lab, estava relacionado com a utilização de tablets em contexto de aprendizagem, mas rapidamente me apercebi que aquele era um projeto relacionado com histórias de aprendizagem. Podem procurar,
no Google, podem procurar o que é que são as histórias de aprendizagem. No fundo, as histórias de aprendizagem é a aprendizagem por projeto, mas respeitando um conjunto de etapas que começam no Dream, que é do sonhar o projeto, e depois a segunda etapa, e era aí que eu me queria focar, a segunda etapa é o Explore. O Explore é o explorar, os alunos vão explorar conteúdos para depois, vão no fundo aprender para depois criarem um produto final. E esse aprender pode ser com o professor, pode ser com recursos que os professores partilhem, e eu concordo plenamente com a ideia de que eles só vão poder criar recursos de qualidade se aprenderem. Agora, o aprender pode ser enquanto criam os recursos de qualidade. E essa parte da motivação... E a parte da motivação acaba por entrar aí. O que eu queria dizer é que quando entramos nesse projeto, eu estava no primeiro ciclo, depois havia uma escola que é o agrupamento de escolas de Freixo, lá em cima em Viana do Castelo, que é uma escola de referência a nível mundial até, que estava com uma turma do 8º ano, e depois uma escola de Oeiras, que estava com o 11º nesse projeto. E quando nos juntávamos para falar sobre as problemáticas que estávamos a enfrentar, todos queixávamos do mesmo. E dizíamos, isto com os do primeiro ciclo é que deve ser fácil. Isto que os do terceiro ciclo é que deve ser mais fácil. É difícil. Eu aconselho sempre as escolas que querem experimentar estas abordagens a começar por algo mais simples, porque não é fácil até perder o controle. Na altura, quando me pediram para também falar neste evento, era pensar os constrangimentos na mudança, e um dos principais constrangimentos é precisamente sair da zona de conforto. E os professores estão muito agarrados à matéria que têm que dar. Eu também, eu trabalho num colégio privado, apesar de sermos flexíveis, há os exames, há a entrada na universidade. Ainda hoje estava a ler uma entrevista do professor Gentil, do Dr. Gentil Martins, e ele dizia precisamente que temos que mudar a forma de se entrar na universidade. Estamos aqui numa universidade, perto da universidade, acaba por ser, se calhar, importante pensarmos nisso. Se calhar não é massificar todo só o conhecimento e pensar noutras competências também, apesar do conhecimento ser importante. E é o que eu digo, eu não acho é que o projeto e conhecimento estejam dissociados, e não quero demitir-me. Eu adoro ser professor, eu adoro os momentos em que estou a dar palestras também aos meus alunos, sinto-me importante, apesar de saber que só 3 é que me estão a ouvir. Está aqui ali aquela senhora? Sim. E depois ela ao fundo. Então, eu queria fazer uma reflexão, não chega a ser uma pergunta, é para o professor... Pode identificar. Perdão. Então, eu chamo Judite Reis, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, sou socióloga e agora tenho um projeto em que faço mediação cultural. O projeto é o de escola. O de escola pretende que os museus e os equipamentos da EGEAC e da Câmara Municipal de Lisboa, a Direção de Cultura, tenham, digamos que, um papel integrador e complementar da aprendizagem nas escolas do município de Lisboa. Portanto, é digamos que um programa piloto que está a descolar, daí se chamar também de escola, e mostrar que podem todos estar de mãos dadas e a informação ser então complementar. A religação dos saberes, conforme dizia o nosso Morin, não é? Digamos que o desafio ou a reflexão que faço aqui ainda não é decorrente daí, porque, como vos disse, é um processo que está a iniciar-se agora, portanto ainda não tenho grande experiência. Comecei a trabalhar com uma escola há cerca de 2 meses, 1 mês e pouco, quando começou o ano letivo. E é o papel até um bocadinho aqui de mãe que trago aqui. O professor Rui Lima falava de que é muito fácil realmente ensinar-se os bons alunos, porque esses aprendem de qualquer maneira. Pois bem, eu sou mãe de um não tão bom aluno, ou fez o seu percurso, mas chamado aluno QB. Mas, independentemente de ser o aluno QB, o aluno teve que ser sempre muito sobreestimulado para ir transitando de ano, porque foi colocando sempre em questão a escola e aquilo que o professor foi falando, a forma de estar nas carteiras, o debitar, tudo isso. E eu realmente fui, como mãe presente, fui pensando, realmente está igual ao meu tempo. Eu agora já sou mãe, já não sou a aluna. Mas mais do que isso, queria contar uma pequenina história, porque eu acho que ela, digamos que amplia e consegue tirar-se aqui uma grande ilação. Menino do 1º ano, faz conta que ele é aluno do professor Rui. Ele foi aluno de uma professora em fim de carreira, mas que eu considero muito competente e muito desafiadora, portanto, apesar de estar a acabar o seu percurso, sempre a tentar chegar a cada aluno.
E ela tinha uma tartaruga, isto é giro, vocês vão perceber porque é que eu estar a partilhar isto. Ela tinha uma tartaruga no aquário e a cada fim de semana a tartaruga ia passar o fim de semana à casa do menino. Isto era uma forma de estimular. E o setembro começou, o outubro, e quando íamos para aí final de outubro, o meu filho começou a odiar a escola, assim do nada. Eu não quero ir à escola e não dormia. Mas porquê? Estava tudo a ir tão bem, a fazer os trabalhinhos, pronto, não, com aquele interesse, não era um aluno. Por causa da tartaruga. E eu, por causa da tartaruga, eu não sabia de tartaruga nenhuma. Mas tartaruga, o que é que se passa com a tartaruga? Tipo, está bem, a escola tinha uns lagos e... Então o que é que era? Como o sistema era, a tartaruga ia para quem se voluntariava, não é? Para levar a tartaruga, sendo ele um menino tímido, nunca era capaz de ultrapassar a barreira da timidez e colocar o dedo no ar. Então, só 4 ou 5 meninos é que estavam a passar o fim de semana com a tartaruga. Enquanto foram meninos diferentes, correu bem, porque de alguma forma ele legitimou, não associou a injustiça. Quando começou a repetir, portanto, 1, 2, 3, 4 fins de semana, a tartaruga voltou outra vez, vais-te contar o Rui, que era um aluno extrovertido, ele começou a colocar em questão. Portanto, e uma coisa que é absolutamente exógena, não é? Que não tem nada a ver com a escola, os danos que podiam ter. Agora, a esta ideia eu associo uma que, quando estávamos nas discussões de colocar em prática este programa de escola, como devem calcular, foi um processo que, para descolar este ano, foi preparado durante cerca de 1 ano. Numa das reuniões tínhamos o professor Laborinho Lúcio, e a ideia dele, portanto fica então, porque vou usá-la aqui, mas foi ele que realmente a falou, que eu achei genial. Um pensador também do assunto, da área do direito, mas como realmente fiquei fã daquela ideia, que é um tempo que pode parecer que se perdeu, mas que se ganha, que é conhecer-se mais, digamos que, a história de cada aluno, porque cada aluno, como o professor Rui falou, tem a sua própria individualidade, não é? Portanto, nós temos 20 ou 25 alunos, cada um, mesmo com 6 anos, tem toda a sua história. E nós, no fundo, não perdemos, ganhamos, dizia ele, se nós perdermos esse tempo, depois nós vamos ganhá-lo. Porque, por exemplo, o meu filho já não tinha passado este problema. Pronto, não estou aqui a pessoalizar, mas é só para perceber. É um exemplo. Pronto, portanto, enquanto mãe mediadora, queria trazer ainda só mais uma outra componente, que é enquanto cristã, que é pensar se Jesus, enquanto tanto evangelizava e nas parábolas, se não foi um dos primeiros grandes pedagogos, porque a história das parábolas e de saber adaptar a linguagem, se no fundo ele não foi um grande pedagogo, porque ele não falava para como falava no templo, porque no templo ele falava de uma maneira e quando estava em digressão, chamemos-lhe assim, não é? Ele tentava chegar às pessoas, que é isso que às vezes se calhar faz falta, ao professor, a mim agora como mediadora cultural, serei capaz deste desafio, pronto. Obrigada. Mas Obrigada. é uma reflexão para ambos. Sim, lá em cima, aquela senhora. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer a palestra. Sou Rita Vengoróvio, sou professora do Ensino Superior, da Escola Superior de Teatro e Cinema da Universidade de Évora e sou mestrada em Criatividade. A minha questão, quando ouvi a oradora, foi aqui, e foi por isso que vim ouvir esta palestra, esta questão, eu penso, essencial de uma sociedade que seja, de facto, mais criativa em tempos extraordinários que vivemos. Penso que as artes, de facto, têm um papel fundamental para o ensino da aprendizagem e se falou da criatividade de uma forma indireta, como é que podemos transformar a escola, toda ela, do primeiro ciclo ao ensino superior, mais criativa, não é? Sendo que você referenciou muito a questão de forma indireta, ou seja, como é que podemos também pôr o projeto transversal a todo o sistema de ensino. Porque, de facto, nós precisamos de alunos mais criativos, de pessoas mais criativas e de forma transversal. Nós pensamos, digo nós, no sentido de vários investigadores das práticas artísticas comunitárias para o ensino, que de facto o projeto é uma via. Mas eu gostava de ouvir a sua opinião. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Então, se calhar a professora respondia e depois aquela senhora. So, just so I'm clear, so Deixe-me ver se eu percebi.
A project's good in Um projeto para o ensino das artes, ou a importância dos projetos para o ensino das artes. Eu penso que I think the projects os projetos, seja em que área do ensino, seja na área da arte, da ciência, da tecnologia, I think that the challenge to overcome is the one I've spoken about so o far. desafio a superar é aquele que eu já referi, tem a ver com as limitações da memória de curto prazo, ou da memória funcional. The great challenge of Esse é o grande desafio, a grande dificuldade de qualquer projeto. Se sobrecarregarmos demasiado essa memória de curto prazo, será muito difícil as pessoas focalizarem-se naquilo que de facto têm que aprender. and it goes back to what I said before about E learning. voltando àquilo que eu disse já sobre o aprendizar, ser uma mudança, sobretudo na memória de longo prazo. Num projeto, as pessoas podem estar a fazer coisas na altura, no momento, que parece que estão a correr bem, mas será que depois isso lhes ficará para o longo prazo? Essa aprendizagem, esse é o desafio e a dificuldade a ultrapassar. And I think E eu penso que you were saying about how important time is in projects. foi aqui referido à importância do tempo, dos tempos nos projetos, eu concordo inteiramente. Bom, os tempos são importantes em toda a educação, o tempo é a moeda da educação, é aquilo que nós temos de facto que trabalhar melhor. Como é que o tempo é usado, é gasto ao longo da aula, da aprendizagem, essa é a questão fundamental. E quem pensa em projetos de uma forma mais séria tem de facto levar a sério e ter em conta a questão do tempo. Rita, ficou respondido? É só um bocadinho, para chegar ao microfone. A questão não era isso. A questão era como tornar a escola mais criativa e se eventualmente as artes para todos e de forma transversal, do primeiro ciclo ao ensino superior, podem ter um papel para a criatividade, para todos, e não no ensino específico das artes ou isso. Como tornar mais criativa a sociedade? Poderão ser as artes a forma de criar? Porque, de facto, nós temos que ter aprendizagens que são informais, mas também formais, e precisamos de alunos e de pessoas mais criativas, porque a sociedade está-nos a pôr questões muito novas e muito pertinentes e em grande mudança. Aproveito para dar os parabéns ao professor. Acredito muito na pedagogia de projeto, acredito que é possível no primeiro ciclo, no secundário, tem muito da escola moderna, mas tem muito da vossa investigação e fiquei muito curiosa e vou entrar em contacto consigo. Muito obrigada. Okay, yes, so, sorry if I missed Peço desculpa se não percebi bem há pouco. I think that teaching arts Bom, eu penso que o ensino das artes é de facto muito importante. I agree that E eu concordo que o ensino das artes é de facto um aspecto muito importante do currículo and one that I would not want to see compromised. e que não deve ser negligenciado. Art, music, Enfim, literatura, arte, música, e é importante perceber tudo isso para to understand perceber humanity and to understand a humanidade, perceber how we como é que to understand not just, if you like, não the ability to create, but to a understand competência more de about ourselves. capacidade de criar, mas conhecer-nos melhor também até enquanto espécie. Portanto, o ensino das artes é de facto muito importante em termos transversais e que não deve de alguma forma ser negligenciado ou virar-nos só para a ciência, para a tecnologia. Even when it comes to teaching art, E em relação ao ensino das artes também há formas de ser mais ou menos bem-sucedidos e aquilo que me preocupa é sobretudo com os métodos que nos levam a ensinar as artes de uma forma que possa promover a criatividade e quais são os métodos que não permitem promover a criatividade. E nesse aspecto eu concordo com a importância de se ensinar artes no mundo atual. the best way of doing so. A questão é qual é a melhor forma de o fazer. Era ali, sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Mónica Ribal, eu sou jornalista e acho que sou um exemplo de flexibilidade curricular. Eu confesso que vim cá um bocadinho com esta ideia, pegar nas palavras do professor Carlos Fiolhas, que falou no Carlos Salguém, que todos nós nascemos cientistas.
Eu sou jornalista, era de Ciências e Tecnologias no secundário, no meu mestrado tirei Gestão em Políticas Ambientais e agora estou cá como estudante de doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que eu própria sou um exemplo de flexibilidade curricular. E a minha pergunta são 3 perguntas que eu quero colocar. Eu vim cá para ouvir, estou no 2º ano de doutoramento, a minha premissa inicial era ouvir os professores. A minha mãe é professora de 1º ciclo, é uma coisa que me afeta bastante em casa. A minha primeira pergunta, e me inspira também, a minha primeira pergunta falou-se na questão do how, do what, vamos preferir o como ao que ou o que ao como. Eu coloco aqui outra questão que é o porquê. Porquê é que eu tenho que aprender isto ou porquê é que eu tenho que aprender aquilo? Porque eu sempre me questionei porque é que eu tinha que aprender aquela questão, porque é que eu tinha que andar de fronteira em fronteira e qual era a história que eu queria contar. E agora na minha tese de doutoramento eu estou a estudar o papel da narrativa na percepção da incerteza nas alterações climáticas. A minha primeira pergunta é essa questão, onde é que fica o why no meio de tudo isto? Acho que o projeto poderá dar essa resposta, mas eu gostaria de ouvir os 2 lados. A minha segunda pergunta tem a ver com a complexidade dos temas. Nós vivíamos agora dando uma de nerd, nós vivíamos numa sociedade rígida em que os assuntos eram causa e efeito, A mais B igual a C, e cada vez temos questões mais complicadas. O cartesianismo já não faz muito sentido, Descartes anda meio perdido, e nós temos problemas complexos que vão buscar política, vão buscar ambiente, que vão buscar deontologia, que vão buscar... Nós começamos a falar de um tema e não conseguimos parar numa caixa. Como é que nós vamos ensinar por caixas quando um tema vai buscar 1000 temas? Como é que nós vamos tratar disso num assunto em sala de aula? Vamos buscar o porquê? E a minha terceira pergunta era esta. Eu sempre me preocupei com o conteúdo e com a forma, esta dicotomia, daí eu estar em ciências e achar que sabia um bocadinho de tudo sobre nada, era muito especial, aliás ao contrário, nada sobre tudo, porque eu era muito especialista num assunto que não interessava, e fui para jornalismo para sentir que sabia nada sobre tudo, porque sabia cultura geral sobre algo num tema que eu não entendia. Por isso, esta é a minha terceira pergunta. Como é que se faz nas escolas, como é que se resolve este desafio das sociedades complexas e da questão entre a forma e o conteúdo, que era o que nós estávamos aqui a falar. Obrigada. E obrigada pela oportunidade e muito obrigada pelo debate e pelo interesse, porque realmente esta questão é muito interessante. Obrigada. Começamos com o professor? Sim, como disse, creio que o why é respondido de certa forma pelo projeto. Em todo o caso, nós, apesar de já assistirmos a algumas mudanças nos currículos, motivados também pela própria flexibilidade curricular, está-se a olhar mais para o currículo como algo que tem que ser mais flexível e também retirar aquela densidade que o currículo tinha de 700 descritores de desempenho numa determinada disciplina e coisas do género, e por isso mesmo creio que está na hora de pensarmos de facto o que é importante aprender, mas isto depois remete-nos para todo um trajeto que é feito desde o primeiro ciclo até chegar à universidade. Os currículos estão fechados porque o objetivo é os alunos chegarem ao 12º ano e terem aquele exame, que é o exame que vai permitir a entrada na universidade. E isto acompanha-nos desde o primeiro ciclo. Na verdade, quando o why passa muito também... Eu não sou partidário daquela ideia que os alunos devem aprender o que quiserem, quando quiserem, como quiserem. Em todo o caso, os alunos devem ter uma voz ativa naquilo que querem aprender. Mais uma vez podemos ter projetos, no nosso colégio temos um dos dias, não trabalhamos em contexto de turma, só trabalhamos os alunos trabalham por preferências, temos as chamadas oficinas e temos uma oficina de robótica, que até sou eu que faço com os alunos, mas também temos uma oficina de culinária, que é a mais famosa de todas, os alunos sabem que levam a comida no final da aula, mas temos do it yourself, sem impressoras 3D, mesmo com martelos e serrotes, e os alunos aí escolhem um bocadinho aquela área de preferência, o que é que querem aprender e também o que gostam de aprender, tirando-os da culinária que só vão para comer. Mas a verdade é que nós temos que dar mais, nós já pensamos hoje em dia em alargar aquela tarde de oficinas para 2 tardes de oficinas, para dar mais essa oportunidade aos alunos de escolherem algumas das aprendizagens que fazem. E por isso aí o currículo deveria de ser muito mais flexível, nunca esquecendo o conhecimento. Acerca dessa necessidade de falarmos sobre várias temáticas, do pensamento da sociedade de ser mais complexa,
complexa e de como é que trabalhamos isso com os alunos. Eu tenho alunos muito pequeninos, mas ainda ontem estive a falar sobre fake news. Mas começámos a falar, já não me lembro do que era, mas deve algum ter-se portado mal no recreio e outra disse que era uma fake news ou coisa do género. E a verdade é que nós nas salas de aula devemos de alimentar, eu gostei muito da ideia de que devemos conhecer os alunos, devemos alimentar essa partilha e esse conhecimento mútuo, não só o conhecimento mútuo entre professor e aluno. Eu posso contar uma história muito rapidamente. Eu ontem, uma das tarefas dos alunos era escreverem a sua data de nascimento. E eu tive um aluno meu que me disse assim: professor, eu acho que é 22 de fevereiro, mas não tenho a certeza. E eu fiquei indignado. Ele já está no 2º ano. Isto não é possível. Mas tu não sabes qual é a tua data de nascimento? Não sou eu que tenho de saber, porque ele perguntou-me: tu sabes, professor? Não sou eu que tenho de saber. Achas que eu é que tenho de saber a tua data de nascimento? Tu sabes a minha? E ele disse: sim, é 2 de março. E é muito importante nós conhecermos mutuamente e aprender é isso. Nós aprendemos com quem nos relaciona. É evidente que também aprendemos. Eu tinha um professor, eu toco trompete, e eu tinha um professor de trompete que era um amor, mas de vez em quando ele faltava e vinha um que era mas muito rígido, para não dizer besta. Mas a verdade é que eu aprendia com os dois, mas gostava muito mais de ir com aquele com quem tinha uma relação muito próxima. E a verdade é que nós, só promovendo este tipo de conversas sobre fake news ou sobre o que é que fez em casa ou se está com um problema familiar, aí não em frente aos outros, como é evidente, mas só assim é que podemos promover não só o conhecimento do mundo, abrir os olhos para outras áreas, mas também estabelecer uma relação emocional, que aprender é precisamente, eu acredito que aprender é uma relação emocional. Não sei se respondi a tudo. Yeah, so if I just respond to some of the questions, yeah. Só para responder às perguntas. I thought it was very interesting. Foi interessante You speaking about falar-se da complexidade do mundo and how e everything is como connected. tudo hoje em dia está ligado com tudo, o que é verdade. And that we're saying, how can we teach E como é possível falarmos em caixas fechadas perante um mundo tão complexo? A razão por que nós temos que ensinar é porque não podemos ensinar toda a complexidade de uma vez e temos que ir com as tais caixinhas. É por causa deste problema de memória funcional ou de curto prazo, porque é muito difícil com esta memória assambarcar toda a complexidade de uma vez e por conseguinte a única maneira é ir aos bocadinhos, aos passo a passo. E depois com essas peçazinhas depois poderemos compreender toda a complexidade. Agora, mas essa é uma viagem, perceber a complexidade é uma viagem, leva tempo. E começamos por pequenos passos, claro. E é assim que temos que abordar a complexidade do mundo moderno. Temos que o subdividir em peças, em pedaços, para que as pessoas possam perceber uma de cada vez e depois, a pouco e pouco, criar essa complexidade, ou chegar à complexidade. Relativamente à questão do temos o como e o porquê, ou temos o como e o porquê. Bom, porque é que aprendemos as coisas? Sim, claro que sim, que é uma questão fundamental, o porquê. E em diferentes países, em diferentes sistemas de ensino, têm formas diferentes de decidir o porquê. Porque é que as pessoas devem estudar umas coisas e não outras. Na Inglaterra, então, temos o currículo nacional e alguns desses porquês são decididos por outros, neste caso pelo governo. Noutros locais, as escolas têm mais autonomia e são os professores que podem tomar essas decisões. Penso que há vantagens e desvantagens numa abordagem e noutra. É complicado deixarmos que sejam as crianças a responder à pergunta do porquê, porque aí entramos num paradoxo, que é temos que ter uma ideia do que é que se pode de facto aprender antes de fazer uma escolha sobre o que é que se quer aprender. Se a criança não sabe o que é álgebra, como é que alguma vez vai escolher estudar álgebra? Portanto, eu penso que também temos que ter algum cuidado em responder a essa pergunta do porquê, mas não deixa de ser uma pergunta fundamental e numa sociedade democrática é também uma das perguntas mais difíceis. Quem é que escolhe ou como é que escolhemos o que é que entra no currículo? Estes são sempre debates muito animados e eu penso que sim, que é bom que sejam debates animados, apaixonados, porque estas coisas são importantes. Não tinha.
aquelas senhoras não tinham nada para dizer, então é aqui à frente. Obrigada. Sim. O meu nome é José Félix. Pode-se levantar, por favor. Obrigada. O meu nome é José Félix. I prefer to do the question in English. I think it's easier. Em inglês também é mais fácil para mim. So I have two questions. Na verdade, são duas perguntas. Bom, para já, eu estou completamente convertido à importância da criatividade. Mas voltando à definição que a senhora deu de criatividade, quando disse que são ideias originais com valor. Bom, eu gostaria agora de que me respondesse valor para quem? E vou dar dois exemplos. O mais simples é o de Van Gogh, o pintor. Ele não vendeu um único quadro durante a sua vida, depois morreu e agora os quadros deles valem milhões. Vai dizer-me que durante a sua vida ele não foi criativo e só ficou a ser criativo depois de morrer? Bom, essa é uma pergunta. A outra pergunta é... Algumas daquelas fotografias de pessoas que o professor Rui mostrou, nomeadamente o Steve Jobs. O Steve Jobs criou um telemóvel mais vendido do mundo e nunca trabalhou para a Nokia nem para outra, ou também há carros elétricos da Google que nunca trabalharam para a Volkswagen. Bom, portanto é importante de facto perceber o que é que nos leva do conhecimento especializado a fazer algo de verdadeiramente criativo, porque o mundo mostrou que as pessoas que têm os maiores conhecimentos especializados estão constantemente a ser ultrapassadas por pessoas criativas que até têm menos conhecimento especializado nessa área, mas conseguem ser mais criativos. É essa a questão. De facto, duas excelentes perguntas. Deixe-me responder primeiro à segunda. A questão que está a pôr do Steve Jobs e do Musk, a Elon Musk, que fizeram coisas extraordinárias sem serem propriamente uns especialistas. Bom, é uma boa pergunta, mas quando vemos aquilo que nós chamamos a disruption, a ruptura na economia, aquilo que nós vemos é que pode haver pessoas que não têm aquela especialização tradicional, mas têm outro tipo de especialização. Por exemplo, no caso do Steve Jobs, ele era especializado na codificação informática e, portanto, as suas inovações não saíram do nada do conhecimento. Ele tinha muito conhecimento, muito especializado numa determinada área. O que ele conseguiu foi depois transpô-la para outras áreas, esse conhecimento. E a maior parte dos criativos na história, não são os modernos que estamos aqui a falar, mas se virmos há séculos ou décadas atrás, isso aconteceu muitas vezes. Foi assim que a criatividade surgiu, através de choques de diferentes corpos de conhecimento, ou um corpo de conhecimento numa área ser aplicado a outro corpo de conhecimento. E isto aconteceu no desenvolvimento do automóvel, por exemplo. O automóvel utiliza tecnologias que já estavam estabelecidas e depois, ao conjugá-las, acabou com a indústria das carroças, por conseguir tecnologia de uma área que vai a ser transposta para outra. Ou seja, não se trata de o Henry Ford, o Steve Jobs, o Elon Musk. Eles eram especialistas, eles tinham conhecimentos em alguma coisa, não era naquela que depois se tornaram inovadores. E a pergunta agora, ou o comentário está a ser feito sem mim. Mas o que é que nos leva dessa especialização, que muitas pessoas poderão ter, e como a senhora diz, porque se o conhecimento fosse muito importante, os melhores viviam nas bibliotecas. Como é que é possível ensinar aquilo que é necessário ter para, tendo conhecimento especializado numa determinada área, conseguir, de facto, chegar àquela criatividade, àquela inovação que essas pessoas, por exemplo, chegaram? Ora, penso que, em termos potenciais, eu percebo o que está a dizer. There may also be aspects of Há aspectos nas sociedades e nas economias que incentivam em maior ou menor grau a criatividade. No mundo moderno, muitas sociedades e economias incentivam de forma mais ou menos explícita, nem que seja através da estrutura fiscal. Os empresários, por exemplo, são incentivados. Ora, alguns dos casos que estamos aqui a falar ficam fora do mundo
educação. São pessoas que têm o conhecimento, têm a especialização para inovar e o importante é terem os incentivos para o fazerem. Parte pode passar por aí, ou seja, fora do mundo da educação. Mas outra parte do que está a falar é se há algo de especial para além do conhecimento que estas pessoas tenham que ter. Eu acho que não. Herbert Simon abordou precisamente essa questão, porque as pessoas diziam, não, tem que haver ali qualquer coisa que ajuda, então, tem que haver ali uma intuição mágica. E ele escreveu todo um artigo em que diz, quando fez a investigação à procura da intuição, não apareceu nada. É apenas uma questão de mais conhecimento. O Louis Pasteur, por exemplo, que fez tantas invenções, o Pasteur tinha uma frase que quem descobre é quem tem a mente mais preparada. Ou seja, ele disse que aquelas inovações, aquelas ideias todas que ele teve não foram um resultado de ter algum momento de intuição mágica. Não, foi trabalhinho duro e preparação e anos de perceber e dar ao trabalho de fazer as coisas. E isso permitiu-lhe, de facto, encontrar padrões, encontrar conexões que sem aquela base prévia não chegaria lá. Eu percebo que as estruturas, as sociedades, os incentivos são importantes, sim. Agora, em termos de abordagem educativa, aquilo que podemos dizer é que quanto mais se sabe, quanto melhores conhecimentos temos de uma forma mais fluida e quanto mais conhecemos de áreas diferentes e pudermos conjugar as coisas, então mais hipóteses temos de ter inovações, de fazer inovações, de ter ideias criativas. Não acho que haja assim uma intuição mágica que supere isto que estou a falar. Em relação à primeira pergunta, essas ideias originais têm valor? Bom, boa pergunta. A razão porque eu quis sublinhar o valor é porque é muito fácil ter-se uma ideia original que não serve para nada, que não se aplica. E quando vemos a história das invenções, há histórias de pessoas que tiveram ideias que pareciam muito interessantes, mas que depois não funcionaram, não resultaram. Por exemplo, a fusão a frio ou o movimento perpétuo. Se isso tivesse funcionado, era maravilhoso, mas não funcionou. Portanto, a razão porque eu sublinhei aqui a questão do valor é porque, e quando falo aqui de valor, não estava a pensar em valor monetário, não, estava a pensar em valor em termos de ser algo que outros queiram aproveitar, queiram utilizar, que tem um valor acrescentado à vida, e não no sentido financeiro do termo. Agora, aqui o aspecto mais delicado está sempre na arte, como o senhor disse, há artistas que durante a sua vida não são valorizados e depois de morrer é que são considerados génios. É sempre delicado na área. E na ciência também houve pessoas que fizeram grandes ideias que só foram devidamente apreciadas depois de mortos. Ou seja, por vezes isto leva algum tempo a apreciar o valor de umas ideias. Mas a ideia das ideias originais terem que ter valor é importante, porque se falarmos apenas de ideias originais, então ficamos com muita coisa que não serve para nada nem para ninguém. Temos que ter esta ideia do valor também associada à originalidade, ainda que por vezes possa levar algum tempo até esse valor ser reconhecido. Eu só queria acrescentar, noutro ponto de vista, esta questão das ideias terem valor. Eu remeto para uma das partes do projeto é a parte do brainstorm. E quando se trabalha com um brainstorm, devem-se incentivar todas as ideias, até aquelas mais absurdas. E quando se fala, aliás, normalmente até as mais loucas são as que prevalecem e depois dão ideias geniais. Mas eu ia ligar esta pergunta àquela observação que a outra senhora da assistência disse, que eu não me lembro do nome. Quando nós cortamos essas ideias que não têm valor nenhum, e é algo que os professores dizem muitas vezes, mas que disparate é que estás a dizer? Quando nós cortamos isso, há alunos que já são tímidos por natureza, que ainda vão ser mais tímidos e vão se calar, e às vezes têm ideias muito engraçadas, como levar uma tartaruga para casa, e vão ficar calados porque têm medo de participar, porque alguém vai dizer que essa ideia não serve para nada. E quando estamos a falar de educação, é evidente que sinto mais porque trabalho com crianças muito jovens, muito pequeninas, mas quando estamos a falar de educação, a gente tem que ter consciência que há crianças que às vezes dizem um disparate muito grande, mas se nós dissermos que aquilo é um disparate, elas nunca mais vão falar. E eu acho que quando falamos de escola devemos ter isto sempre presente. Tem que esperar pelo microfone. Só para
dizer que eu acho que tem toda a razão, e aliás esse era o meu ponto, é dizer quem é que somos nós hoje para dizer o que é que tem valor ou não, porque todos estes, Elon Musk e Steve Jobs, os professores deles disseram que eles não iam a lado nenhum. Sim. Ou seja, eu acho que aí vem um problema de legitimidade, que é nos dias de hoje, sem desrespeito aos professores, porque a minha mãe é professora, tenho o maior respeito pela classe profissional. Mas o meu ponto é, qual é a legitimidade hoje em dia de um professor em dizer se esse aluno disse um disparate ou não, ou quem sabe se esse disparate desse aluno daqui a 5 anos não é a última coisa do mundo. Às vezes dizem disparates. Claro que sim, como toda a gente, como os professores também dizem disparates. Sim, claro, então, evidente. Vem aquilo que disse, que é qual é o papel, digamos, numa escola democrática, qual é o papel da autoridade de um professor e de um aluno, quando muitas vezes os alunos já sabem mais do que os professores em muitos domínios específicos, se quiserem dedicar 10 horas por dia no Google a procurar um subject específico de qualquer coisa. Eu posso só contar a primeira vez que eu fiz o projeto, a gestão de projeto em sala de aula, o objetivo era trabalhar o tema do mar. Trabalhar o mar. E eles pediam para dizer. E uma das meninas disse, e nós quando estamos a trabalhar em projeto, eu tenho outra colega na sala, e uma das minhas alunas até era daquelas alunas que no sistema tradicional é das alunas mais fraquinhas, e ela disse, escreveu no seu post-it, festa com bar e discoteca. E a minha colega disse logo, que disparate é esse? E a verdade é que o produto final foi mesmo festa com bar e discoteca. Precisamente porque nós enfeitámos todo o bar e discoteca com cartazes sobre o mar, e eles tiveram que criar os cartazes sobre o mar, tiveram que investigar animais em vias de extinção marinhos que estavam nas nossas águas, tiveram de criar um questionário no Forms sobre o mar, e depois aplicaram a toda a escola, até vieram os pais, e todos responderam ao questionário, todos viram, e todos dançaram e cantaram também, e comeram, é sempre a parte melhor. Nós na nossa escola gostamos imenso de comer. Então, agora está ali aquele senhor, e depois está a senhora atrás, e depois estava esta senhora à frente. E daquele lado ainda há, não é? E temos que terminar, entretanto. Ora bem, boa tarde. O meu nome é António Pereira, sou professor do Colégio Atlântico, professor e diretor. Ora bem, é também um pouco mais uma reflexão, eu já tenho alguns anos disto, sou professor desde 1986. E eu adorava escolas e gostava de ter escolas em que os alunos não quisessem ir ao recreio e gostassem quando tivessem aulas e não quando não têm aulas. Eu vou falar aqui um bocadinho... Não pode falar muito tempo. Portanto, exatamente, vou falar aqui um bocadinho, virando para o terceiro ciclo para o secundário, que ali uma senhora que propôs essa questão, e eu pergunto, é por isso que estamos a falar deste tema, escolas inovadoras, será que a escola que tínhamos antes, eles gostavam da escola? Será que, eu sou biólogo, será que os meus alunos do 12º ano gostavam dos ciclos de vida, ou gostam dos meias? Não gostam da escola, não gostam dos meias e poucos gostavam. E então a grande questão é que escola queremos construir, o que é que temos que fazer para que os alunos aprendam melhor e que se interessem mais. Eu sou o homem do terreno, de ser professor das aprendizagens, e não há nada melhor do que nós nos avaliarmos a nós próprios o que é que funciona connosco. E eu vou dizer a minha experiência que quando surgiu a SIDA, eu estudei a SIDA por investigação, não havia nada, ninguém que me ensinasse o que era o vírus da SIDA, em 86, 88. Eu estudei por investigação. E os alunos, se investigarem e se derem aulas invertidas, aprendem melhor. E gostam mais de aprender. E interessam-se, têm que ganhar interesse. Portanto, no meu ponto de vista, todos os projetos, a metodologia de projeto, o expositivo, a aula invertida, a aula colaborativa, porque o professor pensa que é o detentor do saber, do conhecimento, mas depois tem a situação da pedagogia. E se falar para todos, metade podem não estar a ouvir, desligam os 5 minutos iniciais. Mas se estiverem em colaboração, pode haver os melhores alunos a ensinar aos outros que sabem menos. Pode ser extremamente interessante e resulta, posso dizer, que resulta na minha prática. E é só, para não monopolizar muito, vou só terminar com outra ideia também, e que foi falada aqui. Muitas das vezes, a aprendizagem, como é que nós aprendemos melhor?
sabem como é que eu ensino melhor? Fazendo uma aula de dissecação de um coração. Os alunos nunca mais se esquecem disto. Verdade. Portanto, emoção, interesse, apelativo, claro, por exemplo, uma apresentação com recurso a tecnologias foca o nosso interesse. Também é claro que nós nos dispersamos um bocadinho, mas se calhar aprendemos mais, estamos mais focados do que se for mais dispersa. Tá Muito bem? obrigada. Obrigado. Pode passar o microfone para trás, por favor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Isabel Godinho, sou professora do 2º ciclo de Ciências numa escola pública nos arredores de Lisboa. E o que eu gostava de dizer é que isto que nós temos vindo a fazer estes anos todos, de ensinar por disciplinas e focar-nos no deep work, é muito bom, foi muito bom, mas não resulta. Nós temos as nossas salas cheias de miúdos que não nos querem ouvir, que não querem saber o que nós estamos a dizer e para quem aquilo que nós estamos a falar não significa absolutamente nada. E ou nós de facto nos agarramos aos projetos e os pomos a fazer coisas, a construir o próprio conhecimento, ou a verdade é que eu acho que com as crianças que nós temos hoje nas nossas salas de aula, eu não tenho um colégio privado, eu tenho uma escola pública com crianças de classe média-baixa, com 28 nacionalidades diferentes no nosso agrupamento, porque são filhos de migrantes. E ou eu os envolvo naquilo que nós, a nível nacional, pretendemos que eles aprendam, ou dando-lhes pedaços de conhecimento descontextualizado do mundo em que eles vivem, eles não vão nunca aprender nada. É um desafio. Agora é esta senhora aqui à frente, por favor. E depois passamos ali. É aqui embaixo. Obrigada. Sim, olá, boa noite. O meu nome é Sandra Nunes. Eu estou a desenvolver um projeto sem fins lucrativos, agora com o projeto de flexibilização, que se chama os 17 Passos para a Sustentabilidade, Aprender para a Paz, Inovação e Empreendedorismo. Eu não vou entrar muito dentro do projeto em si, mas uma das coisas que nós estamos aqui a falar é de criatividade, e a criatividade é uma das melhores qualidades humanas. Isto significa que todos nós nascemos com criatividade. Aliás, é a criatividade que nos distingue dos seres irracionais, certo? E há, inclusivamente, antropólogos que dizem, quando eu olho para os utensílios que foram inventados, aquilo que me fascina mais é a beleza que é aplicada nos utensílios que foram feitos há milhões de anos. Por isso, nós somos criativos, nós nascemos criativos. A questão aqui com o que me parece que há aqui dois conceitos distintos. Também porque a minha formação é na área de gestão, fiz depois a especialização em marketing, por isso estou sei muito bem o que é o brainstorming e sei muito bem o que é trabalhar por projetos, porque as empresas trabalham por projetos. Hoje existe efetivamente uma questão muito complexa, que é a questão da imprevisibilidade, ou seja, o que é verdade agora deixa de ser daqui a 2 segundos. O que significa que daqui a 15, 30 anos, efetivamente nós não sabemos o que é que vai ser o futuro, ou seja, vivemos numa coisa que é the age of unreason, porque aquilo que nós pensamos pode resultar, não resulta. Isso acontece muito em contexto de aulas. Isto também para vos dizer que agora com o projeto de flexibilização curricular eu estou a dar aulas em coadjuvância com 2 professoras extraordinárias de História. E uma das coisas engraçadas nas aulas, por exemplo, é... começámos a trabalhar, certo? E nós começámos a falar aqui, eu acredito muito em resgatar esta qualidade da criatividade. Porquê? Porque estou a trabalhar com crianças do 5º ano e, por outro lado, também estou a trabalhar num centro educativo juvenil, onde há jovens que foram colocados numa prisão. Então a grande diferença é, as crianças do 5º ano são criativas, ou seja, a vantagem competitiva delas é exatamente a criatividade. Então a questão que se coloca é, como é que podemos utilizar a criatividade das crianças do 5º ano para otimizar a aprendizagem do conhecimento. E depois olho para estes jovens que estão no centro educativo, em que eu vejo que a criatividade foi castrada pela vida deles e pelo percurso deles. Então é fundamental realmente pegarmos nesta ideia, porque eu acho que a criatividade e a inovação é um mindset. Não é um conhecimento, é um mindset
que, por exemplo, o brainstorming ajuda a criar uma mentalidade. A questão é como é que nós ensinamos estes jovens a não desistirem à primeira, a não dizerem eu não gosto. Depois há uma coisa, é assim, a criatividade tem que se ter paixão. E também há outra coisa que eu também acredito, que é nós respeitarmos a personalidade de cada um. Aquela história do inventor, ou seja, quem inventou o avião era otimista, quem inventou paraquedas era pessimista. E há crianças pessimistas e otimistas e elas devem ser respeitadas. E é neste aspecto que eu acho que quando nós estamos a falar sobre como transformar, realmente o ensino tem que ser, todos os dias nós nos transformamos, acho que a maior qualidade é levar a nossa qualidade humana e também levar a nossa experiência, que isso foi um bocado esquecido. Eu acho que o conhecimento é extremamente importante e não devemos fugir disso, mas também há uma coisa que Platão dizia, que era não ensinar as crianças pela força, mas como se fosse um jogo, para saber como é que elas naturalmente agiam. Eu acho que isso é fundamental. Obrigada. Obrigada. Então ali aquele senhor e fechamos. Boa noite. O meu nome é Carlos Carneiro, obrigado pelas honras de fecho. Não, fechamos aqui. Rapidamente, eu sou professor de xadrez principalmente em escolas privadas, em várias delas com a disciplina de xadrez enquanto disciplina curricular, portanto para todas as crianças, e digamos que isto é uma reflexão e uma pergunta ao mesmo tempo, final, digamos assim, para vocês responderem. O xadrez, como sabem, é um jogo relativamente simples, ou seja, que parte de regras que se ensinam em 10 minutos, um quarto de hora, no máximo, e que pode atingir níveis de complexidade que ainda hoje, que jogo xadrez há 40 anos, e eu estou a tentar descobrir. Portanto, um jogo realmente onde a complexidade surge em função do conhecimento adquirido e a criatividade é jogada a jogada estimulada. É evidente que a criatividade não se pretende que o xadrez seja, enfim, a resposta à criatividade. No entanto, a ideia que eu queria passar é que eu penso que a criatividade resulta de conhecimento, principalmente conhecimento, portanto é impossível criar jogadas de xadrez muito interessantes ou fantásticas se não souber jogar, e conforme se sabe jogar mais, maior é a criatividade. Por outro lado, neste caso concreto do jogo, a questão do foco e a questão do objetivo, obviamente que jogar xadrez ou jogar o que quer que seja, pressupõe que se pretende ganhar, não é? E portanto pressupõe um plano a longo prazo e pressupõe e vai ensinando ao longo das aulas planos a curto prazo ou planos imediatos. Isto é muito o que se passa na vida, não é? É muito o que se passa na vida. São objetivos a longo prazo, objetivos a curto prazo, ações imediatas e ações com consequências boas e más. Também aí nesse jogo, como não há sorte nem azar, as coisas são muito claras. A experiência que eu tenho tido tem sido fantástica, realmente, mesmo de alguns jovens que já não são tão jovens e que foram meus alunos e que dizem que ainda hoje não jogam xadrez, portanto não jogam xadrez de competição, só jogam só ludicamente e pensam sempre no xadrez enquanto ferramenta para os ajudar a tomar algumas decisões importantes na vida. Eu, aliás, e só para terminar, digo sempre nas escolas e às próprias crianças, principalmente no primeiro ciclo, que são a maior parte dos meus alunos, digo-lhes que o xadrez é um jogo, mas está lá principalmente para os ajudar a aprender a pensar e a organizar as ideias. E sem essa organização de ideias, dificilmente vão conseguir atingir os vossos objetivos, sejam eles simplesmente ganhar o jogo ou serem bons alunos no futuro. Obrigada. Obrigado. Já agora, só para terminar, a pergunta é se acham que o xadrez é algo realmente interessante nos processos de ensino das escolas em Portugal ou em Inglaterra. Sei que em Inglaterra há muitos projetos a funcionar nessa área, em Portugal também, mas a pergunta fica para os dois. Obrigado. Obrigada. Yes, I'm really Sim, é verdade. Ainda bem que falou disso. Porque muitos dos estudos que eu falei aqui, muitos deles começaram com jogadores de xadrez. Muitos dos estudos de Simon sobre os conhecimentos começou precisamente por estudar vários jogadores de xadrez de vários níveis e tentar ver como as mentes deles funcionavam. Portanto, eu penso que há de facto aí muito a aprender quando vemos como se joga o xadrez e como se pensa o xadrez e aprender sobre o processo de pensamento em geral. E o senhor tem toda a razão, quando disse que a memória aqui é muito importante. No xadrez, a memória é muito importante na vida. E certamente que há muitas coisas que podemos aprender com o xadrez e os estudos que têm sido feitos ou que serão feitos sobre isso são importantes e até devem ser mais divulgados. Sim. Eu creio que sim, que o xadrez é importantíssimo, esse paralelismo com a vida real, a questão da memória também. Eu acho que nós não temos que passar a vida a colocar o conhecimento e a memória
num polo e a parte e o pensamento crítico, a colaboração e a todas essas competências noutro. Tudo isto é possível ser trabalhado e eu gosto muito de jogar xadrez, não sou um jogador, sei as regras e pouco mais, mas gosto de jogar com os alunos, porque uma das oficinas é precisamente lá no colégio, o Joga Comigo, em que os alunos jogam xadrez, jogam damas, jogam outros jogos, normalmente para estimular a resolução de problemas. E é uma oficina muito participada pelos alunos, que é engraçado. Mas a verdade é que eu também joguei futebol até não assim um grande nível, mas fui praticante de futebol durante quase toda a minha vida, até chegar para aí aos 30 anos, vida de jogador, não é? Mas a verdade é que eu aprendi também muito com o desporto coletivo e cada vez mais o desporto coletivo é um paralelismo e eu passo a vida a dizer aos meus alunos exemplos que aprendi no desporto coletivo, que temos de trabalhar em prol de um objetivo comum, o objetivo também é resolver problemas, temos que ser criativos para resolver problemas dentro do campo de jogo e a verdade é que o xadrez é importante, a música é importante, a memória é importante e a colaboração e a criatividade. O problema é que tudo isto é importante e nós temos pouco tempo. Exato. Não temos tempo nenhum. E fechávamos então a sessão um bocadinho, mas também começámos mais tarde, por isso. Com o Gonçalo Saraiva Matias, por favor. Muito obrigado. Eu prometo ser muito breve, não os vou reter aqui mais tempo, mas não queria deixar de encerrar a sessão em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agradecendo a todos os presentes, em primeiro lugar, por estarem aqui connosco esta tarde. Penso que começámos da melhor forma este mês da Educação e da Ciência com este magnífico debate e com a participação ativa do público. E, portanto, queria agradecer-vos a presença aqui, queria agradecer ao professor Carlos Fiolhais, que é, como sabem, o comissário do mês de Educação e da Ciência. Nós vimos, a Fundação vem organizando este mês de Educação e da Ciência, enfim, vem realizando um conjunto de conferências desde 2010 e enquanto mês estruturado desde 2014 e cumprindo, no fundo, a missão da Fundação, que é esclarecer a sociedade portuguesa e contribuir para um debate mais esclarecido. E, portanto, nós acabamos por contribuir para que a sociedade portuguesa, durante um mês, discuta educação e discuta ciência. Isso eu penso que é muito interessante e um contributo muito importante para esse debate. E este ano aqui estamos a honrar essa missão, começando hoje, aqui em Lisboa, o mês da Educação e da Ciência, e durante um mês estaremos pelo país inteiro, o professor Carlos Fiolhais já apresentou as conferências, estaremos pelo país inteiro, durante um mês, a discutir a educação e da ciência e a ciência, que são áreas fundamentais na Fundação Francisco Manuel dos Santos e às quais dedicamos uma grande atenção. Gostava também de agradecer à Mónica Vieira, cujo esforço foi fundamental para a organização deste mês de Educação e da Ciência. Gostava também de agradecer aos nossos parceiros, aqui em primeiro lugar à Universidade de Lisboa, que nos acolhe hoje aqui na Torre do Tombo, mas também à Universidade de Aveiro, de Coimbra, da Madeira, Nova de Lisboa, Teatro Viriato, Liceu Camões e Oceanário, um pouco espelhando o percurso que faremos pelo país ao longo deste mês. E finalmente, last but not the least, I would like to thank the wonderful panel. Professor Daisy Christodoulou, thank you so much for your engaging sua apresentação tão interessante e pelas respostas que deu. A sua experiência e à Bárbara Wong pela magnífica moderação. Muito obrigado a todos e espero vê-los em breve nas nossas iniciativas e já agora no mês de Educação e da Ciência. Muito obrigado.